Olá, quero falar com você, ouvinte, que tem uma chamada para levar a palavra, que tem uma chamada para pregar o Evangelho. E essa pessoa não é uma pessoa específica, são todos. Quando nós ouvimos o ídolo do Senhor de pregar, de ensinar as nações, é para todos aqueles que creram em Jesus, agora têm incumbência de levar a palavra. Mas nós vamos falar aqui de uma pregação de sucesso, lá no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 3, o verso 4 e 5, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A história do profeta Jonas revela a grande misericórdia que o Senhor teve com o próprio profeta, que era o seu mensageiro, como para os seus ouvintes, em questão aqui o povo de Nínive. Deus poderia desistir de Jonas, porque Jonas não quis fazer a vontade do Senhor e quis fugir. Deus poderia ter enviado outro, porém o Senhor sabia que o povo seria receptivo à mensagem, às palavras de Jonas, e que o seu propósito, o propósito de Deus, o propósito final, seria cumprido. E assim foi, a pregação de Jonas foi um sucesso para a glória de Deus. Isso vem nos mostrar que Deus tem o homem certo para o lugar certo. E esse homem certo, esta mulher certa, sou eu e você. Porque muitas das vezes Deus nos coloca em algum lugar, simplesmente para nós levarmos uma mensagem. Muitas das vezes você não sabe o porquê é que você não tem um carro e tem que estar no ponto de ônibus. Você não sabe o porquê é que teve uma enfermidade e tem que estar num hospital. Ou porquê é que eu tenho que estar naquele trabalho que eu não gosto, mas foi a porta que Deus abriu. Porquê é que eu estou naquela escola, naquela faculdade, naquele lugar onde eu estou. Deus me direcionou até aquele lugar para levar uma palavra. Tenha em mente que alguém está precisando da palavra. Deus tem o homem certo para o lugar certo, não é outro, é você. Deus conhece o perfil de cada pregador, de cada pessoa, e também conhece o perfil de cada ouvinte. Por isso ele tem o pregador ideal para o ambiente ideal, para o auditório ideal, para o ouvinte ideal. Assim como Deus tem um pastor ideal para cada igreja. Jonas era o pregador ideal para a cidade de Nínive. Nós vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos 11, 22 a 26, nós vamos ver Barnabé. Também foi o homem certo para fortalecer o trabalho do Senhor lá em Antioquia. Vamos ver lá no livro de Tito, o homem Tito, o homem certo, lá para a ilha de Creta, na Grécia. Vamos ver a vida de Timóteo, um homem certo para instruir, para ensinar, doutrinar a igreja de Éfeso. É eu e você, da maneira simples, da maneira como Deus nos fez. Não se preocupe com o tom da voz ou com a maneira de eu ser, com a maneira de eu falar. Não pense que eu não sei falar. Não, Deus coloca as palavras na nossa boca. Lógico que temos que estudar, temos que buscar conhecimento. Mas no momento certo, quando Deus sente a necessidade de alguém, Deus envia eu e você para falarmos a palavra dele. E não se preocupe com a mensagem, porque Deus tem a mensagem certa para o lugar certo. Assim como Deus tem o pregador certo para o evento, para o ouvinte certo, ele também tem a mensagem certa para o momento certo. Naquele momento, lá no livro de Jonas, nós vemos que a crueldade da Assíria era muito conhecida na história. Assim, aquele povo precisava de uma mensagem curta, dura e direta. E Jonas entra pelas portas da cidade, quem sabe gritando, anunciando: ainda 40 dias e Nínive será subvertida por causa do seu pecado, por causa daquilo que vocês têm feito contra o Senhor. E a Bíblia agora vem nos dizer que a mensagem de Jonas atingiu o coração daquele povo. E a Bíblia diz que não foi 30%, 50%, 70%, não, mas todos daquele povo agora se arrependem no pó, na cinza. O efeito foi tão poderoso, nem Jonas esperava aquilo, porque Jonas, olhando com o seu olhar humano, ele não acreditava que poderia haver salvação. Quantas das vezes olhamos para pessoas,
pessoas envolvidas no crime, pessoas envolvidas nas drogas, pessoas envolvidas no pecado, na prostituição, e aos nossos olhos essas pessoas não têm salvação. Mesmo que muitas das vezes vamos lá e pregamos para ela, mas nós não acreditamos e não cremos muitas das vezes que essas pessoas merecem ter a salvação. Mas elas merecem ter a salvação. Porque se Deus quer que elas sejam salvas, se Deus quer que nós levemos a palavra, foi porque Ele foi para a glória preparar um lugar para todos. E o desejo é que todos estejam lá, que todos se arrependam, que todos creiam nele. A mensagem de Jonas alcançou o coração, assim como a mensagem de Filipe impactou a cidade de Samaria, assim como a mensagem de Paulo igualmente, afetou a cidade de Éfeso e as cidades circunvizinhas. Deus está pronto a abençoar o ministério dos seus servos, isto é, eu e você, tornando-nos bem-sucedidos na nossa mensagem. Apesar de toda a sua relutância, Jonas se tornou um dos pregadores mais bem-sucedidos de toda a história. Pensa que a sua mensagem atingiu 100% dos ouvintes. Quanto a nossa mensagem tem atingido? Isso vai depender de nós simplesmente nos colocarmos na presença de Deus, e levarmos a sua palavra. A palavra de Deus diz, Marcos 16:15, ide por todo o mundo, anunciar, pregar o evangelho a toda criatura. Fale do amor de Deus, fale que Jesus ama, fale que Jesus quer salvar, que Jesus liberta, que Jesus cura. Jesus tem grandes obras para fazer através da minha vida e da tua vida. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus.